Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Aí, já levanta a mão e ajuda aí, irmãos. Coloca para mim, por favor, esse cabo do áudio aí, ó. Toma só cuidado para não ficar mal encaixado, por favor. Gênesis 39, versículo 1. Diz assim, irmãos: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e servia. Ele o pôs sobre mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo da sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Amém? Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para bagunçar, Senhor, essa mensagem, tudo aquilo que vem para tirar o entendimento do nosso interior, nós oramos para que o Senhor venha manifestar entre nós o teu rema, Senhor. Enquanto o Logos está sendo pregado, que o rema seja manifesto, e que cada um receba, Pai, essa palavra com mansidão em teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que está aqui nesse lugar, é uma pessoa, Deus, que é uma terra fértil, onde a palavra é caída, Senhor, a semente cai, e ela germina, e ela produz frutos. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que nós iremos comer desse maná que o Senhor nos preparou aqui hoje, e isso vai gerar cura dentro de nós. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, glória! Eu vou pegando alguns pontos dessa mensagem, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre paternidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, hoje você vai aprender um pouco sobre paternidade. A questão é que quando falamos de paternidade, sempre vem o lado somente do pai. Mas existem algumas mães aqui que foram forçadas e obrigadas a se tornarem também pais. Amém? E eu quero, não que o lugar do pai é ocupado por uma mulher, não tem, irmão, não tem como. Mas que você que é mãe solteira, talvez você tem suas filhas, tem seus filhos, que você entenda o que Deus vai falar com você aqui hoje. Aleluia. E você que é pai, você que é homem, que está aqui, jovem, jovem, já se prepara que Deus vai pegar você também. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Uma coisa me chama a atenção de José. Aqui está falando da história de José. Quem conheceu, quem já ouviu a história de José? Irmão, se você não conhece essa história, por favor, leia. Tem novela de José, tem tudo, irmão. José é um dos caras mais bem falados da Bíblia. Amém? E todos nós sabemos a história de José. José, filho de Jacó, tinha outros irmãos. E um dia ele teve um sonho em que ele viu o sol, a lua e os seus irmãos, em outras palavras, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se dobrando diante dele. E ele conta essa história para os seus irmãos. E os seus irmãos, enciumados, pegam José e o vendem ao Egito, ou por alguns mercadores, como escravo. Então José, ele é vendido como escravo. Amém? E aqui nós começamos essa palavra, porque aqui nós começamos a ler que José chegou ao Egito, e no momento que ele chega no Egito, ele é escolhido e ele é comprado por um homem chamado Potifar.
E esse homem, ele era um dos guardas supremos do Egito. Ele era um dos caras de confiança de Faraó. E ele é comprado por Potifar e ele começa a servir a Potifar como escravo dentro da sua casa. Amém? Mas uma coisa me chama a atenção, porque não era qualquer escravo que era escolhido por alguém de uma patente alta. Porque para você ser escolhido, você precisaria ser um bom escravo. E é interessante porque José, falando para os jovens, José ele foi vendido por quantos anos, irmão? Quem sabe? Quem sabe quantos anos José tinha quando foi para o Egito? Oi? 17 anos, amém, igreja? Se você não sabe, por favor, anota aí. José foi vendido com 17 anos. Amém? Por que é tão interessante nós pararmos um pouco para entender? José, ele era o quê? José era um jovem. José, ele não tinha atingido ainda a sua maioridade. Amém? José era ainda um menino, em outras palavras, quando ele foi vendido como escravo. Mas uma coisa me chama a atenção, porque mesmo tendo 17 anos, irmão, 17 anos dá para você ter uma noção da vida? Sim ou não? Com certeza dá. É por isso que você que está jovem, está chegando no 17, meu irmão, aprenda com José. Amém, jovens? Amém, jovens? Estão aí? Você que é jovem, aprenda com José, irmão. Porque José ele é vendido como escravo, com 17 anos ele vai para o Egito. E aí quando ele chega no Egito, a palavra de Deus fala que ele era um homem, um menino bonito, de boa aparência. Então por ele ter uma boa aparência, claro, o pai dele era rico. Então ele era de uma família boa, ele tinha condições. E por ele ter uma boa aparência, ele é vendido. E ele é comprado, na verdade, por um cara que tinha uma patente muito alta no Egito. Amém? E ele foi obrigado como escravo a servir a Potifar. Só que uma coisa chama atenção, e isso é a coisa mais louca que eu consigo ler nessa passagem. Porque a palavra de Deus fala no versículo 2. Diz assim, ó: o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Irmão, para pensar uma coisa. Como que alguém que é escravo pode ser próspero? Você não parou para pensar sobre isso? Como que um menino, um jovem que ele está como escravo, a palavra de Deus deixa bem claro, e o Senhor estava, mas o Senhor estava com ele, irmão. O que aconteceu com José? Foi vendido como escravo para o Egito. Como que Deus estava com ele, sendo que ele foi vendido como escravo? E mesmo assim a palavra de Deus fala que ele era próspero. Como que alguém pode ser próspero sendo escravo? Você já parou para pensar sobre isso? E é uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. E prosperidade não tem a ver com o lugar onde você está. Prosperidade tem a ver com aquilo que você carrega. Não importa se você está no deserto hoje, mesmo no deserto você pode prosperar. Não importa se o lugar onde você está vivendo hoje é desfavorável a você. José, ele queria estar no Egito? Não. Mas o que Deus quis para ele? Você vai ser vendido como escravo, meu filho. Mas Deus não estava com ele? Mas o propósito de Deus é que ele fosse para o Egito. O propósito de Deus é que ele ficasse num lugar onde ele não queria estar. E uma coisa me chama a atenção desde já. Quem quer servir o propósito de Deus tem que estar disposto a ficar em lugares, muitas vezes, que você não quer estar. Quem está querendo realmente servir a Deus e buscar o que Deus tem para você, muitas vezes, Ele vai te colocar em lugares que não é confortável para você. Ele vai te colocar em lugares que muitas vezes, irmão, você vai olhar para um lado e para o outro e você vai falar: meu Deus, eu estou no inferno. Eu estou vivendo um lugar terrível, esse lugar aqui não tem nada. Talvez pessoas tóxicas vão ser colocadas do teu lado. Talvez você vai se deparar com lugares, irmão, onde pessoas tenham inveja de você, onde pessoas queiram puxar o seu tapete, onde pessoas queiram, de alguma maneira, irmão, fazer o mal contra você. E é justamente o que estava acontecendo com José. Ele foi tirado de um lugar de conforto, como filho de um dos homens mais ricos da época, e ele foi levado a um lugar, irmão, onde ninguém conhecia ele.
E além de não conhecer ele, irmão, ele estava sendo tratado como um escravo. Irmão, o escravo tem direito de alguma coisa? Tem direito de nada, irmão. O escravo é alguém que vive para comer. O escravo é alguém que vive somente para servir, para fazer as vontades do seu patrão. Mas uma coisa me chama a atenção. Deus estava com ele. Eu não sei como você tem se sentido, ou talvez o lugar onde você tem vivido, mas eu quero dizer para você, irmão, se você tem carregado o temor de Deus no teu coração, pode ter certeza, Ele está com você. Talvez o lugar onde você está, irmão, você olha para pessoas que estão do teu lado, que querem puxar seu tapete, talvez você olhe num lugar que você não queria estar. Talvez você fale, eu vou sair, eu vou meter o pé desse trabalho, eu vou meter o pé dessa família, desse lugar, irmão. Se você serve a Deus, você pode ficar em paz, porque Deus vai te honrar nesse lugar. Assim aconteceu na vida de José. Um menino levado para o Egito como escravo. Mas mesmo como escravo, a palavra de Deus deixa bem claro. E o Senhor estava com José. E ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha que legal. Vendo o Senhor, vendo o seu senhor, Potifar, que Deus era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele pôs como mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo, fala comigo, tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo da sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. Presta atenção aqui. O Senhor abençoou quem? Potifar, o egípcio. Mas não era para abençoar José? Deus abençoou o egípcio, um cara que não tem compromisso com Deus, um cara que não tinha vida com Deus, mas ele foi abençoado porque ele tinha um homem de Deus dentro da sua casa. Existem pessoas, irmão, que estão em lugares que não querem estar, mas esse lugar onde você está pode estar sendo abençoado, porque você está lá. E Deus tem um propósito para você de deixar você lá. Por mais que está difícil, Deus te chamou para ficar lá um pouco. Eu não estou falando que você vai ficar o resto da vida. Mas você está lá porque através da sua vida, Deus vai demonstrar o amor dele por aqueles que estão lá. E a palavra do Senhor diz que José, o egípcio, ele era abençoado por causa do amor que José tinha por Deus. Deus abençoava o egípcio por amor a José. Então, antes de reclamar do lugar onde você está, dobra o teu joelho e começa a falar com Deus. Ei, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Antes de ficar reclamando das coisas que estão saindo fora do teu controle ou do desconforto que você está tendo, fala para Deus, Senhor, qual que é o teu propósito na minha vida aqui? Porque você vai ver, irmão, que às vezes o lugar onde você está, que você acha que está no lugar errado, é justamente o lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Meu irmão, presta atenção nisso. Isso aqui é algo sobrenatural. Como que alguém pega um escravo, e ele tira tudo o que tem, irmão, todas as finanças, tudo aquilo que ele tinha, ele entregou na mão de José. A Bíblia deixa bem claro que Potifar não sabia nem o dinheiro que ele tinha, porque quem administrava tudo era José. A única coisa que ele tinha, ei José, prepara o café, tinha pão, ele falou, tá, tem pão aqui. Meu irmão, que confiança alguém pode dar para um escravo? Você como senhor, em outras palavras, vamos trazer para cá, amém? Imagina você como um patrão, ou como um senhor de alguém, como Potifar. Como que você pode confiar tudo que você tem nas mãos de alguém? Que você comprou como escravo? Meu irmão, isso é sobrenatural. Mas eu quero falar uma coisa para você, o nosso Deus faz isso. O nosso Deus faz com que pessoas improváveis, irmão, alcancem lugares de destaque. Talvez você saiba, talvez você é um improvável. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável, irmão. Eu sou alguém que talvez, irmão, não era para ter nada do que eu tenho e nem era para viver o que eu estou vivendo hoje. Não estou falando que eu sou bilionário, que eu sou rico, nada, mas eu me acho próspero por Deus.
E eu sou feliz por aquilo que eu tenho, eu sou feliz por aquilo que Deus faz na minha vida. Mas eu não merecia nada do que eu tenho. Você que está sentado aí, meu irmão, você não merecia nada que você tem. Mas o Senhor escolheu você e te abençoou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso, irmão? Oh, meu Deus! O Senhor escolheu você para abençoar. Nós éramos improváveis. Todo mundo aqui, irmão, era improvável. Eu tinha tudo para dar errado e estou dando certo. Você tinha tudo para dar errado e está aí, aleluia. Meu irmão, é um motivo de alegria de você entender isso. E era o que estava acontecendo com José. Um cara que tinha tudo para dar errado, vendido como escravo, não tinha mais a sua descendência, ninguém sabia quem ele era. E ele chega na casa de um homem, e ele faz com que aquele homem prospere. Ao ponto do homem confiar nele de todo o coração. Mas aonde que entra a paternidade? Eu quero começar a mensagem aqui. Uma das coisas nós não podemos esquecer. José era filho de quem? Jacó. José era filho de Jacó. E muitas vezes nós não atentamos para a paternidade de José. Porque nós olhamos para José e nós vemos, Deus é convida de José. Mas irmão, José aprendeu aos pés de um homem chamado Jacó, que depois de lutar com o anjo e vencer, ele é chamado de novo de Israel. O pai de José era Israel. E aí você pensa o seguinte, cara, José prosperou como escravo. E Jacó? Jacó tenta roubar a herança do teu irmão, o seu irmão tenta matar ele, ele corre, e ele vai para a casa de um cara chamado Labão. E quando ele chega na casa de Labão, irmão, ele chega na casa de Labão, e Labão trata ele como um escravo. Presta atenção onde nós vamos chegar. Labão trata ele como um escravo. Por quê, irmão? Porque ele estava morando de favor na casa de Labão, ele chegou só com a roupa do corpo, ele não tinha nada. Mas dentro da casa de Labão, ele aprende a prosperar. E Jacó era um cara tão próspero, irmão, que de 3 ovelhas, 2 cabritos que ele tinha, irmão, ele gerou uma riqueza maior do que todos os outros da terra. Deus fez com que ele multiplicasse do pouco, ou seja, um cara improvável, fugido do teu irmão, por ser um mentiroso, por ser um enganador, chega na casa de um homem como escravo, em outras palavras. Labão não confiava em Jacó, porque ele sabia que Jacó tinha saído como enganador. Desde quando Jacó nasceu, Jacó era chamado de enganador. O nome significa enganador. Aquele que engana, aquele que quer passar rasteira. Só que ele chega na casa de Labão, e Labão trata ele como um escravo. E ele faz com que Jacó sirva a ele. Só que uma coisa começou a acontecer com Labão. Ele dava uma ovelha para Jacó. Jacó multiplicava aquelas ovelhas. Ele dava uma terra para Jacó cuidar. Jacó multiplicava a terra. Ele falava para Jacó fazer qualquer coisa. E tudo que Jacó fazia, ele prosperava. Ao ponto de Labão fazer o quê? Colocar tudo que tinha nas mãos de Jacó. E falar para Jacó, Jacó, cuida, porque eu vejo que Deus é contigo. Aí nós vemos, irmão, aquele ditado que diz que a fruta não cai muito longe do pé. E nós vemos um homem chamado José, vivendo a mesma história que o seu pai viveu. Assumindo a paternidade, irmão. Tendo como pai um cara que prosperou em meio à adversidade. Jacó prosperou em meio à adversidade. José também prosperou. Porque havia sobre ele uma paternidade. Havia sobre ele alguém que ele cresceu aos pés, ouvindo a história e falando, cara, um dia eu tentei pegar a primogenitura, não consegui, fui jogado longe, tive que morar num lugar que eu não conhecia, tive que ir para um lugar improvável, ninguém confiava em mim, mas lá eu prosperei, meu filho. E assim é na sua vida também. Eu imagino Jacó, irmão, pegando José, porque José, se você não sabe da história, José era o filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. E como filho de Raquel, ele era o menino, o filho mais amado de Jacó. Ao ponto dos outros irmãos terem ciúme dele, porque Jacó amava mais José.
Então imagina o José desde pequeno no colo do pai sentado e Jacó, irmão, contando as histórias. Assim foi. Seu pai fez assim, seu avô fez assim, seu bisavô fez assim. Olha, eu fiz assim, as coisas aconteceram. E eu imagino ele crescendo. Uma coisa nós precisamos entender. Você que é pai, você que é mãe. O caráter de uma criança, pela psicologia, ele é formado até os 7 anos de idade. Eu não sei se você sabe disso. Caráter, olha o que eu estou falando. O caráter da criança é formado até os 7 anos de idade. E a maioria de nós, irmão, achamos que o filho só começa a entender as coisas quando tem 15, quando tem 11, 10 anos, irmão. E até os 7 anos é o lugar onde a criança é formada. O que ela aprende do 0 aos 7 anos de idade, provavelmente vai ficar o resto da vida gravado nela. É por isso que a Bíblia deixa bem claro, ensina a criança. Não está falando do adolescente, não está falando do jovem, não está falando do adulto, está falando, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Por que a palavra de Deus é tão rica e nos ensina isso? Porque pela psicologia, o caráter da criança é formado até os 7. Então você imagina José, irmão, como Jacó amava José, ele catando José no colo e caminhando para cima e para baixo, ensinando José, falando com José, José, tudo isso aqui vai ser seu, seus irmãos nasceu primeiro, pode ser o que for, mas eu amo mais você. Eu sei que ele foi errado nisso, por ter excluído os outros filhos, mas eu estou trazendo uma ênfase para José. Amém, igreja? E eu imagino ele ensinando, falando com José sobre tudo aquilo que ele viveu, sobre todos os problemas que ele enfrentou e falando para José, ei José, esse problema você resolve assim, esse problema você resolve daquele jeito, ei, não cai nesse lugar não, porque um dia eu caí e eu quebrei a cara, então muda isso. E eu imagino o cuidado que Jacó tinha com José, para criar José. E nós vemos que José ele foi vendido com 17. Então ele passou 17 anos sentado junto com o pai, aprendendo tudo aquilo que o pai fazia, e não só aprendendo em palavras, mas vendo a maneira que o pai dele se comportava. E aí nós vemos justamente esse ditado, o fruto não cai fora longe da árvore, e você vê um homem que foi vendido como escravo, prosperando, mesmo em meio a uma situação adversa. Aleluia! Só que uma coisa vai chamando a atenção, irmão, vamos lá. Versículo 7. Versículo 7. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar a José. E lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Presta atenção. Tem duas coisas aqui interessantes para nós focarmos nisso. A esposa de Potifar chega em José e faz o quê? Deita comigo. Se deita comigo, eu vejo você é um jovem bonito, e eu quero me deitar com você. E José, ele faz uma coisa, irmão, antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria de falar uma coisa para você. A mulher de Potifar, ela representa algo aqui. E ela representa uma coisa que se chama distração. A distração é uma das coisas que mais atrapalham a nossa vida. E provavelmente aquilo que nos arrasta para o pecado, aquilo que nos arrasta para o buraco, se chama distração. A esposa de Potifar era quem? Era a distração de José. Você imagina um menino novo na puberdade, irmão, tendo a oportunidade de fazer algo talvez escondido, ninguém ia saber provavelmente, ninguém ia falar, mas havia uma coisa em José. Uma das coisas mais importantes na vida de alguém que tem caráter se chama gratidão. E é algo que eu quero que você aprenda a entender, irmão. Se você não é grato, aprenda a ser grato. Seja grato pelas pessoas que já estenderam a mão para você. E seja grato também a Deus, irmão. Seja grato. Uma das coisas que ele fala para a mulher, ei, o seu marido me confiou tudo que tem.
E ele não precisa, ele confia em mim ao ponto de entregar tudo que é dele nas minhas mãos. Não há ninguém maior do que eu nessa casa. Como que eu posso pecar contra o seu marido, mulher? Como que eu posso fazer isso? Eu sou tão grato com esse cara que eu não posso fazer isso. E por gratidão ele não quis deitar com ela. Só que aí você fala, mas a gratidão, irmão, a distração, acontece uma coisa muito louca. Hoje você está em pé. E aí a distração vem, ei, deita comigo. E aí você fala, não, eu sou grato a Potifar. Só que amanhã, irmão, você acha que aquela mulher ficou só um dia falando para ele? Aí uma coisa entra, irmão, a gratidão, ela é muito boa, mas ela não tem o poder de segurar você por muito tempo. Porque existem momentos, irmão, que o diabo é um desgraçado e ele sabe de tudo. E ele consegue, às vezes, pegar nos teus olhos e te fazer olhar para o outro lado. E quando você para de olhar para o outro lado, talvez um dia que Potifar chegou na casa e tratou José de uma maneira mais ríspida. Talvez um dia que José estava ali de boa, servindo a ele ali, e ele foi fazer algo e Potifar não agradeceu, ou fez alguma coisa que magoou ele. Como homem, nós podemos magoar pessoas, amém, igreja? Como homem, você pode magoar. Como patrão, então, meu irmão, você vai magoar os seus funcionários, cara. Você pode ter certeza que você pode magoar eles. E quem é funcionário sabe. Quantas vezes nós já quebramos a cara com o patrão? O patrão é gente boa, mas aquele momento que ele está mal, aquele dia que ele está mais ruim, ele trata a gente de uma maneira errada. Como que a gente fica? Todo mundo passa por isso, irmão. Amém? Então a gratidão é muito boa, seja grato. Mas uma das coisas manteve manteve José de pé. Porque ele fala o seguinte, a primeira coisa, eu sou grato ao seu marido Potifar. Mas ele fala o seguinte, e também, como que eu posso pecar contra o meu Deus? Aleluia! A gratidão é muito bom, irmão, mas se não tem o temor de Deus, você vai cair. Porque o que mantém você no dia que o patrão trata você de uma maneira mais ríspida, o que mantém você no dia, irmão, que tudo que você olha parece que perde o sentido, se chama o temor, porque não está do lado de fora, não está na onde eu vejo, não está na onde eu escuto, está dentro de mim, irmão, aonde eu olho para dentro e eu encontro. Nesse lugar, irmão, é o que me mantém. Eu não apoio a minha vida no que eu vejo, irmão. Eu não apoio a minha vida nos tapas nas costas que eu recebo dos meus amigos. Mas eu apoio a minha vida, irmão, em cima daquele que curou meu coração e me fez de novo. Eu apoio a minha vida em cima daquele que um dia pegou um cara que não era nada, que não tinha condição de nada, e começou a falar, cara, eu quero te usar. É nessa que eu apoio a minha vida, irmão. Quem me curou não foi o pastor, quem me curou não foi a igreja, quem me curou se chama Jesus Cristo. Se chama Espírito Santo, é nele que eu baseio o meu coração. E ele me mantém, irmão, nos dias da adversidade. É por isso que a palavra de Deus fala que ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Porque no dia da angústia as coisas perdem o sentido, mas quando você olha para ele, você consegue se alegrar. Então José, ele tinha duas coisas. Ele tinha caráter, ele era grato por aquilo que Potifar fez, mas ele também tinha temor de Deus. Ninguém pode derrubar alguém que continua com temor queimando dentro do coração. Ninguém pode parar, irmão. Você pode tropeçar, você pode errar, você pode fazer o que for, irmão. O temor te traz de volta. Aleluia. Aleluia. E aí a palavra de Deus fala que aquela mulher, a distração, tentou bater e pegar José e nada. E aí no versículo 9 fala, no versículo 10, embora ela insistisse, está errado aqui na Bíblia, está errado na Bíblia minha, está instasse, embora ela insistisse, amém, igreja? Depois vou até marcar isso aqui, com José, dia após dia, ele porém não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. Certo dia, ela entrou na sua casa para atender aos seus deveres, e ninguém da casa estava presente. Ela pegou pela capa, dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela, e fugiu, escapando por fora. Quando ela viu que ela deixara a capa em suas mãos, e fugira para fora, chamou pelos homens da sua casa, e lhe disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar, veio a mim
para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Aleluia. Aprende uma coisa sobre as distrações, sobre os problemas. Vai tentar pegar você, irmão. E se você não se render, talvez vão mentir a seu respeito. Amém? Só que nós temos uma paz em Deus, irmão, de que a palavra de Jesus fala o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando mentirem ao seu respeito. Bem-aventurado, porque vocês estão participando das mesmas aflições que o nosso Jesus participou. Talvez você olhe para situações, talvez pessoas mentiram a teu respeito sobre algo. Talvez você está se deparando com situações onde pessoas estão falando mentira, coisa que você não fez. Eu quero dizer algo para você, irmão. Seja grato a Deus. A vingança não é sua, a vingança é dele. Ele mostra quem é quem. Somente sirva a Deus. Se você realmente está certa, se você realmente está servindo a Deus e aquilo que você fez realmente é justo, cara, fique em paz. Fique em paz. Amém? Mas uma coisa me chama a atenção de José. A mulher tentou se deitar com ele. Ele tinha duas coisas: temor e gratidão, honra. Mas havia uma coisa, irmão, que não foi dele. Havia uma coisa que foi herdada de um homem também chamado Jacó. Se você não lembra da história, Jacó, como que José pode se deitar com uma pessoa de outra pessoa, se o pai dele esperou 14 anos para se deitar pela primeira vez com a sua mãe? Como que você acha que José poderia fazer uma coisa dessa, irmão, se o reflexo que ele tinha do pai era de um homem apaixonado pela sua mãe, que foi capaz de trabalhar 7 anos para receber o coração dela, e quando não recebeu, foi enganado, e esperou mais 7 anos para poder se deitar com ela? E José só foi gerado depois que Jacó demorou 14 anos para se deitar com a sua mãe. Como que eu posso cometer um pecado nesse nível, irmão? Se o meu pai me deu o exemplo de alguém tão fiel à minha mãe, que amava tanto a minha mãe, que ele foi capaz de esperar 14 anos por ela. Vocês conseguem entender que a paternidade influencia? Vocês conseguem entender isso? Amém? Jacó, irmão, era um dos maiores exemplos para José. E isso fazia com que José olhasse e falou: cara, eu não vou me deitar com qualquer mulher, porque meu pai não escolheu se deitar com qualquer mulher. Meu pai não escolheu qualquer pessoa. Por mais que Jacó se casou com Lia e casou depois com Raquel, irmão, nós vemos a história porque era obrigado, porque senão ele não tinha casado nem com Lia. Senão ele teria esperado Raquel mesmo. Amém? E eu quero dizer algo para você, irmão. Qualquer homem que tiver coragem de esperar por você, qualquer mulher que tiver coragem de esperar por você, cara, esse homem é o homem da tua vida. Porque às vezes nós olhamos, irmãos, e vemos só aquilo que o mundo apresenta. Qual que é o padrão que nós temos hoje, muitas vezes? O padrão que nós temos hoje, muitas vezes, irmão, é do pai que trai a mãe, é do pai que tem várias mulheres, que tem vários casamentos, mas nós vemos um exemplo de homem de verdade. Um homem chamado Jacó, que se casou sim, com 2 mulheres. Sim, mas as duas, uma ele esperou 7 anos, e a outra ele esperou 14 anos. Você consegue imaginar isso, irmão? Você consegue imaginar Jacó falando para José: ei José, você ainda vai achar uma mina top. Ei José, você ainda vai arrumar, você vai arrumar uma Rebeca. Você ainda vai arrumar uma menina top, José. Você vai arrumar alguém que você vai, quando você bater o olho nela, você vai falar: cara, essa mulher é a mulher da minha vida. Eu vou me deitar e eu vou esperar o que for necessário para ter ela. Você ainda vai arrumar essa mulher. Então, José, espera. Amém? Você imagina Jacó falando para ele: ei José, espera. Não deita com qualquer uma não, cara. Não entrega o teu coração para qualquer mulher não, cara. Escolhe aquela que é top. Escolhe aquela que realmente é a mulher da sua vida. Escolhe, espera ela. Aleluia. E José fez o quê? Esperou. Só que a distração veio, irmão. E eu quero dizer algo para vocês, jovens. O pecado vai bater na porta todo dia, cara. Os amigos vão tentar empurrar para você coisas que você não quer todo dia. Os pecados vão bater em você, irmão. Marido, mulher, seja quem for, vai bater em você todo dia. A distração vai tentar te roubar do propósito todo dia. Mas que você tenha o temor de Deus, irmão, e permaneça firme em nome de Jesus. E aí nós vemos José
não caindo a tentação. E mesmo sem cair a tentação, a palavra de Deus fala, não vou ler tudo, irmão, senão a gente vai ficar um tempão. Mas a palavra de Deus fala que no momento que aquela mulher pega a capa e fala que José tentou se deitar com ela, José, ele vai preso. Amém? Só que uma coisa é muito louca se você ler. Na cadeia, sabe o que aconteceu? José não ficou preso, irmão. Embora ele estava na cadeia, eu acho que José foi o primeiro semi-aberto do mundo que existe, amém? Que existe. Por que o semi-aberto? O semi-aberto na cadeia, você vai ver aquele cara que sai para trabalhar de dia e à noite volta para a cadeia para dormir, não é? Era o que José fazia, irmão. Ele era tão bem visto pelos guardas que os guardas deixou ele. Cuida da cadeia para nós que a gente não sabe nem como fazer. E a palavra de Deus fala que José pegava tudo aquilo que estava acontecendo e administrou de uma maneira tão poderosa, irmão, que fez a cadeia prosperar. Que fez com que os presos se tornassem mais felizes dentro da cadeia. E eu quero que você aprenda uma coisa. Você quer prosperar, irmão? Quem quer prosperar? Quem quer viver coisas grandes? Aprenda a ser um facilitador. Como assim? Se você quer prosperar, aprenda a ser alguém que dá soluções para onde não tem. Que dá soluções. No meu trabalho, você vê aquelas pessoas que ficam falando, o trabalho tá ruim, tá difícil, tá isso, aquilo, outro. Seja você a resposta, irmão. Fala, tá ruim, vamos mexer nisso, vamos resolver isso que vai dar certo. Seja você essa pessoa. As pessoas pagam muito caro, irmão, por pessoas que facilitam os seus problemas. Às vezes você acha que eu trabalho com obras, com reformas, essas coisas. Às vezes você acha que a pessoa paga para mim porque eu estou fazendo uma reforma. Não, irmão, ela está pagando para mim, irmão, porque eu estou resolvendo um problema que ela não consegue resolver. Eu estou cuidando de algo, irmão, que ela não consegue cuidar. Aleluia. Então muda a sua maneira de pensar. O que José era? Aonde José estava, ele era um facilitador. Na cadeia, ele era o cara que resolveu o problema da cadeia. Aleluia. Mas uma coisa me chama a atenção. Na cadeia, a palavra de Deus fala que Deus estava com... Como que Deus pode estar com um cara, irmão? Dessa maneira, o cara foi preso. Aleluia. E eu quero chamar a sua atenção, irmão. Às vezes, guarda isso no teu coração. Deus te leva para lugares, não porque é o seu lugar, não porque realmente é o lugar bom para você estar, mas naquele lugar, existe alguém, irmão, que vai falar de você para os reis da sua geração. Existe alguém que vai falar do teu nome para Faraó. E foi isso que aconteceu. José, na cadeia, ele encontrou o cara que chegou em Faraó e falou, ei Faraó, quando eu estava preso lá na cadeia, tem um cara que interpreta sonhos. Um cara chamado José. Chama ele lá que ele vai resolver seu problema. Às vezes Deus te coloca em lugares, irmão, que você não entende o porquê. Às vezes você está passando situações que você não entende o porquê, mas se você prestar bastante atenção, é nesse lugar que Deus vai colocar o caminho da bênção para você assumir. É nesse lugar que você não dá nada, irmão, que Deus vai colocar a bênção, vai colocar a pessoa que vai te conectar com aquela pessoa que vai mudar a tua vida. E foi isso que aconteceu com José, irmão. Aleluia. E a palavra de Deus fala que José, ele chega até Faraó, interpreta os sonhos, e quando ele interpreta, Faraó olha para ele e fala assim, ei, não tem ninguém tão sábio quanto você. Seja o governador no meu lugar, ajuda a governar aqui o Egito. E a palavra do Senhor diz que José se torna o governador do Egito. Amém, igreja? Mas eu gostaria somente de encerrar com algo no teu coração. Eu queria falar uma coisa para você. Você que é pai, você que é mãe. Para, irmão, de se preocupar com o que o seu filho vai fazer, irmão. Para. Começa você a se preocupar com aquilo que você faz diante dele. Porque ele vai espelhar você em tudo que você fizer. Pode parecer que não, mas ele está te espelhando. Ele está olhando o pai, como que você trata a mãe dele. Ele está olhando. Ei, mãe, ele está olhando como que você trata o pai. E ele está vendo, irmão. José tinha um exemplo fantástico, irmão. Um romance vivido para ele todo dia. Um homem que esperou 14 anos, irmão, para ter a sua mãe. Apaixonado pela tua mãe. Cuidava dele de todo o coração por causa do amor que Jacó tinha por Raquel. Aleluia. Só que uma coisa me chama a atenção, irmão. Para a gente entender aonde que Deus quer nos chegar em cima disso também. Só para encerrar. Nós vemos depois que José se torna governador. A palavra de Deus fala que
houve uma grande fome, ele resolve o problema, e aí de repente ele se depara com uma cena. Os seus irmãos, que um dia vendeu ele como escravo, os seus irmãos que um dia, ao invés de abençoar, ao invés de ajudar ele por ser o irmão mais novo, foram aqueles que venderam ele para o Egito. Ele se depara com uma cena, os seus irmãos diante dele, e ele agora com poder na mão, ele agora com autoridade para fazer o que quisesse com o teu irmão. E eu imagino dentro da cabeça de José, irmão, eu imagino na cabeça dele, o que eu faço? Será que eu prendo tudo? Será que eu mato eles? Será que eu libero perdão? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Amém? E aí ele ficou nesse conflito. Eu não sei você, mas o que você faria? Eu não sei. Talvez você fale, eu matava tudo eles. Mas uma coisa acontece. José se lembra de uma situação. Um dia, depois que Jacó prospera na casa de Labão, depois que ele consegue de conquistar tudo aquilo que ele podia, a terra de Labão ficou pequena para ele. Então ele decide fazer o quê? Voltar para a terra dele. E quando ele vai voltando para a terra dele, irmão, ele se depara com uma situação. Havia um homem chamado Esaú, que um dia ele roubou a primogenitura. Havia um homem chamado Esaú, que odiava ele, e ele fugiu da terra por causa do seu irmão Esaú. Então ele decide fazer uma coisa com medo. Ele separa metade dos bois que ele tinha, ele separa metade dos bodes que ele tinha, separa metade dos bens que ele tinha, e ele manda à frente de Esaú, para pedir perdão para o teu irmão. E uma coisa chama atenção. Ele fala o seguinte, vão vocês à frente de Esaú, depois eu vou. E foi onde ele lutou com Deus. E quando ele fala para eles ir à frente, havia um cara no meio ali daquela multidão, chamado José. Que quando vê uma resposta do seu tio, junto com o seu pai, que tinha a oportunidade de matar Jacó, ele tinha a oportunidade de fazer o que quisesse. Ele vê uma cena dos dois se encontrando, e um voa no pescoço do outro. E os dois começam a chorar copiosamente, pedindo perdão um para o outro, daquilo que eles viveram. E a imagem que ele tinha, como pai, era de um pai que um dia precisou de perdão, e foi perdoado pelo seu irmão. E quando ele se depara com uma situação onde ele precisa exercer o mesmo perdão com seus irmãos, ele escolhe uma alternativa. Será que eu deixo de perdoar ou será que eu perdoo? E a palavra do Senhor diz que ele pega os seus irmãos e fala, cara, eu perdoo todos vocês. Vocês me venderam para o Egito, mas através da vida de vocês, Deus trouxe livramento para nós. E eu não guardo mágoa de vocês, porque assim como um dia meu pai precisou de perdão, e ele foi homem o suficiente para pedir perdão e recebeu o perdão, eu também estou disposto a perdoar vocês por aquilo que eu aprendi na minha vida, pelo caráter que foi gerado em mim, pela minha paternidade. Eu perdoo vocês, em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos toda a situação e nós nos esquecemos de que todos os exemplos bons que nós temos na Bíblia, irmão, na maioria das vezes, são gerados através de pais. A paternidade é uma das coisas mais importantes, irmão. E por que Deus está falando essas coisas comigo? Eu vou ser pai, cara. E aí Deus começa a dar umas mensagens loucas assim pra gente. E aí eu falo, meu Deus. Mas uma coisa me chama a atenção, meu irmão. Não cuide. Para de se preocupar tanto com os seus filhos. Se preocupe primeiro com aquilo que você é. Se preocupe com você. Se preocupe com o seu caráter. Ah, mas o meu caráter é bagunçado, é mentiroso, irmão. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você ainda está sendo tentado em alguma área da tua vida que não te traz alegria, se você ainda está sendo tentado em alguma área da tua vida, você é tentado a mentir e ainda mente, você é tentado a ter um vício e ainda tem, irmão, existe um Deus que perdoa você. Mas o Senhor, Ele só perdoa quem se arrepende. Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus perdoa quem se arrepende. Então o problema não é Deus, o problema é você se arrepender. Se o teu caráter ainda está defraudado em alguma coisa, hoje, pede perdão para Deus. Se talvez você chegou aqui e falou, pastor, e eu que não tenho pai? E eu que nunca tive um pai para me espelhar? Ei, quem falou que você não tem pai? Existe um pai hoje, que está pertinho de você aí. Ele mora aí dentro de você. Existe um pai aí. E aí você fala assim, tá, mas como que eu vou me espelhar? Jesus.
Eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Jesus tinha uma paternidade, não é à toa que Jesus foi o que foi, porque ele tinha uma paternidade. E cara, Jesus tinha uma paternidade da parte de Deus, e ele tinha uma paternidade forte demais, pelo lado de José, um homem de Deus. Talvez você fale para mim, mas Jesus era o filho de Deus, irmão, ele veio como homem. Ele veio como eu e você, ele teve que aprender tudo que nós aprendemos. Mas ele venceu. Pastor, eu não tenho pai. Olha para Deus, olha para Jesus. Tudo aquilo que o pai faz, ele faz. Então olha para ele, porque ele é o seu espelho. Aleluia. Deu para entender um pouco sobre paternidade, irmãos? Que nessa noite você possa se levantar, pegar essa palavra de todo o teu coração, parar de reclamar de onde você está hoje. Para de reclamar de onde você está. Não está legal para mim, pastor, então sai. Mas para de reclamar, irmão, porque se você está reclamando debaixo de um teto de um patrão, você está atraindo maldição para aquele lugar. Se você está numa igreja onde você está reclamando do pastor, o fulano de tal, então sai da igreja, irmão. Para de reclamar. Se você não for trazer uma solução, se você não chegar no pastor, não chegar no patrão para trazer uma solução, então sai. Porque Deus, ele tem compromisso com você. E ele fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem poder nas suas palavras. Toda vez que você fala, esse lugar é um inferno, tem poder nas suas palavras. Toda vez que você fala, esse lugar aqui não vai para frente, tem poder nas suas palavras. Comece a orar, irmão. Mas meu patrão não merece. Quem disse que ele merece alguma coisa, irmão? Quem disse que você tem que fazer porque ele merece? Faz por Deus, cara. Aleluia. Faz prosperar o lugar onde você está e para de reclamar em nome de Jesus. Aleluia. Ficou claro, irmão? Que Deus venha restaurar as paternidades aqui em nome de Jesus. Tanto de maridos quanto de mães. Que Deus venha restaurar esse caráter, irmão. Você que é mãe. Você que o seu filho, a sua filha só tem referência de você. Por favor, em nome de Jesus, mostra que existe um pai. Mostra que existe um pai para ela. Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Oh, glória. Eu quero que você feche os seus olhos agora. O Hermínio fala uma coisa. Eu vou falar uma coisa muito séria que o Hermínio falou algumas vezes que eu já ouvi. Os nossos filhos, eles vão fazer à luz do dia aquilo que nós fazemos no escuro. Talvez você fale assim, eu pequei, mas ninguém ficou sabendo. Existe um cara, um desgraçado chamado Satanás, que ele sabe. E ele vai fazer questão de trazer para a luz aquilo que um dia você fez no escuro. E aí quando seus filhos multiplicarem aquilo que você fez, que você nunca falou para ninguém, mas você fez. E aí o diabo, ele usa isso para acusar você. Mas existe uma coisa que eu aprendi com a palavra. Tudo aquilo que eu entrego na mão de Deus, o Senhor, ele cura. Aleluia. O Senhor, ele sabe. Glória a Deus. Talvez no seu passado ainda existem marcas hoje em você. Talvez essa semana, talvez esse mês, eu não sei. Talvez você fez algo, irmão, que você falou, cara, eu não queria que meus filhos fizessem. Talvez você se comportou de uma maneira que talvez não é honrosa. Eu quero chamar você nessa noite, Deus, ele perdoa você. Só que feche os seus olhos e peça perdão para Deus. Você que talvez tem caído em pecados sexuais, pornografia, masturbação, seja o que for, você que é jovem, você que está aí, cara, pede perdão para Deus. Pede perdão para Deus, porque isso pode atrapalhar a tua vida, pelo resto da sua vida, cara. Isso pode se tornar uma ferida tão profunda que vai magoar até as pessoas que se aproximam de você. Então fala para Deus, Senhor, eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Eu quero ser curado, eu quero ser sarado. Eu quero ser fiel, Pai. Eu quero um dia, Pai, poder me orgulhar. Eu quero um dia poder chegar na Tua presença, Pai, e saber que eu fui um exemplo de Pai. Ainda que eu não tive um exemplo de Pai, eu quero ser esse exemplo.
exemplo. Fala isso, irmão. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Eu quero gastar minha juventude nas suas mãos. Eu quero gastar os melhores anos da minha vida na sua presença, Pai. Eu quero sim prosperar. Eu quero sim ganhar muitas coisas. Mas que tudo isso seja diante do Senhor. Que eu não venha me acostumar com a tua presença. Que eu não venha fingir, Pai, que aquilo que o Senhor fez na minha vida foi uma história. Que eu não venha fingir que aquilo que o Senhor já fez no meu coração foi simplesmente mais uma história, Pai, um conto de fadas. Não, eu sei de onde o Senhor me tirou, Jesus. Eu sei o que eu era, eu sei o que o Senhor fez na minha vida e que o Senhor continua fazendo. Qualquer um pode chegar em mim, Pai, e falar para mim que o Senhor não existe. Ah, Deus, eu não consigo mais acreditar nisso. Para mim o Senhor é tão real, Pai, quanto o ar que eu respiro. Para mim o Senhor é tão real, Pai, quanto essa Bíblia que eu estou tocando agora. Eu sei que o Senhor está aí, Pai. Eu sei que tudo aquilo que eu faço um dia vai resplandecer, Pai, nas pessoas ao meu redor. Como pastor, eu quero me tornar cada dia mais um exemplo para os irmãos. Como homem, eu quero me tornar cada dia mais um exemplo para quem me vê. Como marido, Deus, eu quero me tornar o maior exemplo para minha esposa e para os meus filhos. Eu quero me tornar alguém, Senhor, que as pessoas possam olhar e falar: eita, ali um homem de Deus. Não para minha glória, não para mim achar que é bonito alguma coisa, não, Deus, mas por amor a Ti, que as pessoas possam me ver e ver o Senhor através de mim. Deus, me perdoa por todos os pecados que eu cometi, Senhor. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu falei que eu ia ser fiel e não fui. Me perdoa pelas vezes que eu falei, Deus, que não ia mais cair e caí. Me perdoa pelas vezes que eu falei que eu ia cuidar mais da minha vida, da minha casa, e eu não cuidei. Me perdoa, Senhor, pelos exemplos errados que eu dei. Me perdoa. Não nos deixa mais dessa maneira, Senhor. Nós não estamos aqui para ter reservas, nós estamos aqui para entregar tudo que temos nas Suas mãos. Senhor, o meu coração está aberto, eu te convido, entra aqui, Senhor. O Senhor sabe o que ainda passa na minha cabeça. O Senhor sabe o que ainda passa no meu coração. O Senhor sabe, Pai, aonde muitas vezes eu sou tentado. O Senhor sabe aonde muitas vezes a distração fica tentando pegar, Senhor, fica tentando me tirar. Eu entrego na minha vida em Suas mãos e eu reconheço, eu não tenho nada. Eu não sei viver sem Ti, Jesus. Eu não tenho forças para vencer o pecado sozinho. Eu não tenho forças, Senhor, para vencer esse vício sozinho. Eu preciso de Ti. Fala com Deus, irmão. Eu não tenho forças, eu já tentei. Oh, Senhor, quantas vezes nós tentamos, oh Pai. E às vezes nós tropeçamos e caímos de novo. E cada vez que caímos, isso é tão doloroso, Deus. Isso é tão difícil. A credibilidade vai embora. A credibilidade e a fé que temos em nós mesmos vão embora. Mas nessa noite eu te peço, restaura a fé no nosso coração. Restaura, Senhor, aquela fé que nos faz acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Restaura aquela fé que nos faz acreditar que tem jeito sim para qualquer coisa. Restaura aquela fé que nos faz acreditar, Pai, que ainda que nós sejamos escravos de algo, nós podemos prosperar. Restaura aquela fé, Deus, que ainda que nós estivermos aprisionados, nós cremos que podemos prosperar. Começa a falar com Deus, meu irmão. Abre o seu coração, seja sincero. Fale com Deus do jeito que você nunca falou. Fala com Deus do jeito que você nunca falou.
sejam usadas para a tua glória. Que eu só venha tocar naquilo que o Senhor se agrada. Que eu não tenha olhos para ninguém, Senhor, que não seja aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, eu entrego o meu coração e eu te peço, se ele está ocupado por outro que não seja o Senhor, por favor, volta para cá, mora em mim de novo, faz eu queimar de novo, faz eu ter vontade de orar, faz eu ter vontade de ler Bíblia, faz eu ter vontade de buscar a tua face. Me perdoa, Senhor, se eu não vigiei, se eu pequei, se eu deixei outro ocupar o lugar que é seu. Me perdoa, mas nessa noite eu te devolvo o seu lugar. Mora em mim, Senhor. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Senhor, a minha mente eu consagro a Ti. Que tudo aquilo que poluiu a minha mente seja arrancado de mim. Seja qual for o pecado, seja ele sexual, seja ele físico, emocional, que tentou habitar em mim e me faz pecar quando eu não quero pecar, me faz errar quando eu não quero errar. Eu entrego nas suas mãos e eu te peço, sara a minha cabeça, sara a minha mente, os meus pensamentos. Eu consagro a Ti, Senhor. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Coloca a mão sobre os seus ouvidos. Senhor, eu entrego nas suas mãos aquilo que eu ouço. Eu quero colocar agora um filtro nos meus ouvidos, que eu possa somente ter ouvidos para o Senhor, para as suas palavras e para aquilo que me agrega. Por favor, Jesus, toca o meu ouvido e me faz ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz de todo o meu coração. Toca os seus olhos. Senhor, eu entrego os meus olhos em suas mãos. Que eu venha ter olhos somente para Ti. Que eu não tenha olhos para mais ninguém que não seja aquilo que o Senhor deu para mim. Se os meus olhos se prendem em outra pessoa, ainda, Senhor, que não seja da Tua vontade, eu te peço, me perdoa. Me perdoa se os meus olhos são maus. Me perdoa, Senhor, se através dos meus olhos eu fico com os pensamentos maliciosos. Me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu vejo coisas que não agradam ao Senhor, seja na internet, seja em revistas, seja no meu dia a dia. Me perdoa, Senhor, se eu cobiço coisas que não é para mim, se eu olho para mulheres, se eu olho para homens que o Senhor não me deu. Me perdoa, Senhor. Sara o meu olhar e me faz olhar como o Senhor me olha. Que todas as pessoas que eu ver a partir de hoje, que eu possa olhar para elas como alguém que é amada pelo Senhor. Aquela mulher, ela é amada pelo Senhor também. Aquela pessoa, ela precisa de perdão também. Então me faz olhar para as pessoas com um olhar puro a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre a tua boca. Senhor, nessa noite eu consagro a minha boca em suas mãos, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque na minha boca uma trava, para que eu não fale mais palavrão, para que eu não fale mais nada que não agrega, Senhor, que não edifica. Senhor, que a minha boca seja usada para te glorificar, que a minha boca seja usada para te exaltar, Senhor. Eu quero falar somente aquilo que edifica. Eu quero abençoar e não amaldiçoar. Toca os meus lábios, me purifica, como em Isaías 6. Toca os meus lábios e me faz queimar de novo.
Senhor, obrigado. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus sobre o que você orou aqui hoje. Você que tem caído em pornografia, você que tem colocado olhos em pessoas que não é para colocar, fala com Deus sobre isso hoje. Chora, basura, e canta, lava, chega, lava, lava, chora. Você que não tem conseguido controlar a tua mente, o Senhor te tocou aqui hoje. Você pode sim, você não é escravo. Você não está preso nesse vício, você é livre. Chorava, chega, da lava, ele canta, lava, lava, chega, da lava, lava. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala comigo, obrigado, Jesus. Pelo Senhor falar comigo hoje. Pelo Senhor abrir os meus olhos. Obrigado, Jesus. Que eu não venha me esquecer de tudo isso que eu aprendi hoje. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, hein? Oh, glória. Obrigado, Jesus. Nós somos livres. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: não tenha vergonha do teu pecado. Tenha vergonha de não se arrepender dele. Não é errado. Às vezes você vê a gente falando algumas coisas abertamente. Irmão, eu já tive muito problema com pornografia. Eu já tive muito problema com masturbação, já tive um problema com isso. E eu sei que a maioria de nós, os jovens principalmente, passa por isso. É errado você falar disso. Para a igreja pode ser um tabu, irmão. Mas se nós, como pais, não tratarmos isso com os nossos filhos, irmão, nós iremos criar filhos, irmão, imersos no mesmo lugar que um dia nós estávamos. Porque a maioria de nós, crescemos, nos convertemos e achamos que está tudo bem, irmão. Mas a maioria das pessoas que já têm filhos hoje cresceram, irmão. Seus filhos cresceram, talvez em um ambiente onde você não tinha temor de Deus. Então você é responsável por curar eles também. E deixar bem claro, irmão, deixar bem claro isso. Uma das coisas que eu quero que você entenda, mais uma vez, não tenha vergonha do pecado. Porque quando você tem vergonha do pecado, além de você não falar para ninguém, você também não é curado. Mas tenha vergonha de não se arrepender. Porque quando você tem vergonha de não se arrepender, meu irmão, você fala: meu Deus, eu preciso me arrepender. Porque ficar sem se arrepender é vergonhoso demais, e é real. Você está perto de um Deus sem poder perceber Ele quando você não se arrepende. Então volta para Ele em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje nós vamos passar o momento da ceia. Você que vai cear nessa noite, ó, eu tenho a certeza, quem fez essa oração que nós fizemos aqui com sinceridade? Você toma posse do que você fez? Você toma posse das palavras que você falou? Então você pode participar da ceia. A ceia é para você. Se você realmente quer isso, que os seus olhos sejam purificados, que os teus ouvidos sejam purificados, que a tua boca seja purificada, que o teu coração, a tua alma, a sua mente seja purificada, irmão, a ceia é para você. Então eu gostaria de participar com vocês nesse momento, amém? Em nome de Jesus.
Senhor Jesus, o corpo que foi entregue, ferido, afligido pelos nossos pecados. Cada chicotada era para nós. Cada ofensa que o Senhor sofreu era para nós. Nós não merecíamos o que o Senhor fez, mas mesmo assim o Senhor fez. Nós não éramos dignos, ó Pai, de poder receber nem de cear aqui hoje. Mas o Teu sangue nos lavou, nos sarou. E o Teu corpo foi entregue, Pai, em favor de nós. Aqui, Senhor, nós estamos mais uma vez participando do Teu corpo e declarando, meu Pai, que nós somos gratos a Ti e que o temor do Senhor ainda continua no nosso coração. E que Deus, eu sei que um dia nós iremos chegar na Tua presença e eu vou receber das Suas mãos um pão. E naquele dia, Senhor, eu vou comer com tanto gosto, Deus. Mas até lá, eu quero participar de todo o meu coração disso. E eu quero Te agradecer pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque um dia o Senhor enxergou valor em mim, Deus, quando nem eu mesmo enxergava. Obrigado. Obrigado pelo Teu sangue, Pai, pelo Teu corpo. Senhor, Tua palavra declara que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão e o Senhor partiu e deu graças, dizendo: esse é o meu corpo, o corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Então nós estamos aqui para nos lembrar disso. Em nome de Jesus. Pode participar. Levanta o cálice. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor pegou o cálice dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, pois todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, anunciar a minha morte até que eu volte. Oh Deus, eu creio. E aqui nós estamos aqui para nos lembrar de que um dia o Senhor morreu naquela cruz e verteu o Teu sangue por nós, e de que o Senhor está conosco aqui agora, e de que também o Senhor vai voltar. Mas até lá, Senhor, nós iremos cear na Tua presença. Até a Sua volta nós iremos, ó Pai, participar do Teu corpo e do Teu sangue. Que todo o pecado e tudo aquilo que tantas vezes manchou as nossas vestes seja lavado agora, Pai, através do Teu sangue. O Teu sangue nos purifica e nos faz mais alvos do que a neve. O Teu sangue tem o poder de que quando nos mancha, nos purifica, de que quando nos mancha, nos faz mais alvos do que a neve. Senhor, eu quero ser manchado pelo Teu sangue nessa noite. E nós entregamos em Tuas mãos essa noite todo o pecado que cometemos. Nós entregamos em Tuas mãos essa noite todos os erros que fizemos, ó Pai. E em nome de Jesus, se existe alguém aqui, Pai, que ainda comete erros e não se arrepende por aquilo que comete, que o Senhor cure o nosso coração agora de toda frieza espiritual. E que o Senhor venha trazer de volta o temor, ó Pai. Se o pecado matou o Senhor naquela cruz, eu não posso brincar com aquilo que um dia te matou, Jesus. Eu não vou brincar com aquilo que matou meu amigo. Eu não vou brincar com aquilo que feriu meu amigo. Seja qual for a área, nós queremos ser curados. Nós queremos ser purificados. É por isso que o Teu sangue está aqui, Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus: cura-nos, ó Pai. Se existe alguém aqui com alguma enfermidade, seja onde for, nós declaramos cura no sangue, no estômago. Cura na mente agora, no coração. Oh, cura nos ossos, nós declaramos agora milagres. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Pode participar.